meu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar quem está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a sua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. A fidelidade do Senhor não acabou. Ele continua o mesmo e será sempre o mesmo. De eternidade em eternidade Ele é sempre o mesmo. A sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo
Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim, que a sua fidelidade não acabou. Fidelidade não acabou. Graças e paz. Oraram por mim. E agora você vai curvar a sua cabeça. Você vai fazer a sua oração pessoal e dizer para o teu Pai o quanto você deseja ouvir a sua voz e o quanto você deseja sair daqui renovado as suas forças. Amém? Tem uma parábola do semeador muito conhecida. Acredito que talvez 90% ou até mais conheçam essa parábola. E essa parábola fala de diversos tipos de lugares que a semente cai. Em pedras e em espinhos, na beira do caminho, mas existe um lugar chamado boa terra, onde a semente, quando cai, produz o fruto para o qual ela foi designada. E é acerca dessa boa terra, nessa boa terra que o Senhor deseja semear nessa noite. Espírito Santo, nosso amigo, nosso guia, nosso protetor, nosso companheiro, aquele que nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, se apodera dos meus lábios nessa noite. Deus, que não seja, Pai, o homem, a mulher que fale, mas que o Teu Espírito Santo, que é vivo, que é real, que é presente, que é atuante, que é operante, fale nessa noite aos nossos corações. Espírito Santo, eu quero te convidar neste momento a passear no meio desta igreja. E aonde tiver pedra, onde tiver espinho, aonde tiver, Deus, um coração propício a receber a palavra à beira do caminho. Espírito Santo, meu amigo, eu quero te pedir, pela tua graça, pela tua misericórdia, alinha cada coração com a tua voz nessa noite, para que o teu nome, somente o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado nessa noite. Espírito Santo, eu me coloco na dependência da tua voz. Pai, que o meu coração, que a minha mente, que os meus lábios estejam alinhados com aquilo que o Senhor quer ministrar ao teu povo nessa noite. E é nessa certeza que eu já te dou graças, te louvo e te honro por tudo que o Senhor há de fazer através da palavra ministrada. Em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 77. Salmos, capítulo 77. Ainda ouço folhas. Amém?
Diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, e meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também eu em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Amém? Esse é um salmo de Asaf. Asaf era um levita que servia no tabernáculo, na casa, no santuário do Senhor. Mas como alguns de nós, talvez alguém se identifique, como eu já me identifiquei um dia com Asaf, mesmo nós estando na casa do Senhor, algumas vezes, passamos por crises. Alguns chamam de crises existenciais, crises espirituais, questionamentos que antes não vinham à nossa mente, hoje fazem até parte do nosso dia, passam a ser costumeiros, e começa uma guerra que se inicia na mente. E são batalhas travadas quase que desleais. Um dia você está bem, outro dia você está mal, passa uma semana firme, na outra você cai. Em uma você tem uma fé inabalável, na outra parece que toda a fé vai-se embora. E você não sabe exatamente o porquê de tanta inconstância. O porquê de lutar com os teus próprios pensamentos. E eu quero passear com você nesse salmo de Asaf e aprender com Asaf como enfrentar os dias de adversidade. Como enfrentar os dias da adversidade, porque é certo que elas chegam, para uns mais, para outros menos, e a sensação que nós temos é que a nossa luta é maior do que a de todo mundo. Alguns olham para a pregadora, para o pastor Rodolfo, para o pastor Sidney, mas eles não têm problema. Mas se o problema dela fosse igual ao meu, não é igual. E a gente sempre tem esse mesmo sentimento de Asaf, que nós somos aqueles que parece que toda a ira de Deus e do mundo caiu sobre a nossa cabeça. Mas nós vamos aprender com Asaf como lidar com as adversidades. No versículo 2, Asaf ele diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Você vai passear um pouquinho pelas Escrituras nessa noite. Isaías 55, versículo do 6 ao 13. Certo. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante que o salmista, no versículo 1, ele começa dizendo: clamei ao Senhor com a minha voz, e ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Eu gosto dessa expressão encontrada nas Escrituras, que fala que este Deus tão grande, esse Deus que criou os céus, que criou a terra, que não depende de mim, de você. A Bíblia diversas vezes fala que esse Deus se inclina. E se você for estudar as religiões do mundo, você não vai encontrar uma religião em que os deuses, com D minúsculo, né, em nenhum deles, eles se inclinam para com os seus súditos. Pelo contrário, né, em outras religiões, né, os súditos, eles são convidados a andarem de joelhos, a se mutilarem, a fazer sacrifícios, né, se inclinar constantemente para ser aceito. Mas o nosso Deus, o teu Pai, é aquele que se inclina para ouvir, inclina os ouvidos dele para ouvir a tua oração. Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. E quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho um prazer de falar disso. Deus, ele é um Deus relacional. Jesus Cristo veio para que eu e você tivéssemos acesso a nos relacionar com Deus. E ele diz isso em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno no seu caminho. Volte-se para Deus. Volte de onde você saiu. Deixe as tuas rebeliões e volte para Deus. Porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos. E aí a gente vai ver que Asaf, ele tinha esses conflitos na mente dele. E quando nós estamos passando pelo dia mau, pelo dia das adversidades, nós somos tomados por alguns questionamentos. E Deus, ele faz questão de dizer ao profeta Isaías: olha, esse pensamento que você tem aí, ele não é meu, ele é teu. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque quanto mais alto está elevado, assim são as minhas misericórdias. Você não conhece a minha misericórdia. É por isso que tua mente se enche de tantos pensamentos assim ao meu respeito. Jeremias 2,13. Eu queria que os meninos me ajudassem aí na projeção. Jeremias 2,13. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Isso é Deus falando acerca de Israel. Duas coisas eles fizeram: me deixaram e ainda a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. No dia da adversidade, é muito comum nós buscarmos fugas. E cada um estabelece fugas diferentes, né? Mesmo que seja o teu quarto, tem aquela pessoa que tranca a porta do quarto: não quero ver ninguém, não quero atender ninguém, vou ficar no meu canto. Ali é uma fuga. Eu vou fugir desse momento me trancando no quarto. Já tem aquelas pessoas que a fuga é se arrumar, sair de casa, e esquecer dos problemas de alguma maneira. Através da bebida, através das drogas, através de relacionamentos que acabam por trazer muito mais feridas. Mas Deus, ele fala isso: olha, duas maldades esse povo fez. Me deixaram a mim o manancial de águas vivas. E aí eu pergunto, aprendendo com Asaf: quem você tem buscado no dia da adversidade? Isso vai fazer muita diferença.
A quem você tem buscado? O que você tem buscado no dia da adversidade? Você tem buscado ao Senhor? E é interessante que Asaf, deixa eu voltar para cá. A gente vê aqui nos traços de Asaf uma pessoa bem revoltosa, né? Ele busca ao Senhor, mas ele busca ainda com uma certa pedância, a gente podia dizer assim. Ele diz assim: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso nem falar. Considerava os dias da angústia. E se você for reler aquilo que a gente já leu, você vai ver que Asaf, apesar de buscar a Deus, ele ainda buscava a Deus com uma atitude questionadora. Mas sabe por que Asaf saiu dessa situação? Porque Deus ama os sinceros. É outro fator muito importante no dia da adversidade. Não adianta buscar a Deus com vestes, né? Eu não vou falar isso para Deus, né? Quando Deus já conhece aquilo que está na tua mente, no teu coração. Asaf, ele usou de sinceridade. Deus, eu não estou entendendo nada, né? Toda vez que eu penso em Deus, eu faço me perturbar, porque Ele podia me ajudar. Né? Talvez alguém se identifique com isso. Por que é que Ele não me ajuda? Por que é que Ele não faz? Por que é que Ele não quer fazer? Ele pode fazer, né? E se Ele pode, por que não faz? E aí são questionamentos que vão sendo estabelecidos. E são sofismas. Sofismas são falsas. Toda mentira é falsa, mas aí é uma verdade, uma mentira transvestida de verdade. Em outras palavras, isso é sofisma. São sofismas que Satanás traz sobre a mente humana e começa uma batalha. A igreja, o pastor, a irmã está dizendo que você tem que buscar a Deus no dia da adversidade. Mas quando você busca a Deus, aí é que a coisa piora, porque são levantados outros questionamentos. E aí começa a brigar. Não, ele está repreendido, né? Está repreendido em nome de Jesus. E começa uma luta de mente, de alma, de espírito. Mas Asaf, ele colocou aquele questionamento diante de Deus com sinceridade. Deus, é isso, isso e isso que eu estou pensando. É exatamente assim que eu estou pensando. Eu não estou entendendo nada. E toda vez que eu te busco, eu fico mais perturbado ainda. Porque eu não sei exatamente, a Bíblia não fala quais eram os questionamentos de Asaf. Dentre algumas coisas, Asaf, ele tinha crise porque ele via as pessoas prosperando e ele não prosperava. Se você for ler outros livros de Asaf, basicamente a crise de Asaf era essa. Por que é que a irmã é abençoada e eu não sou? Por que é que Deus faz na vida do irmão e não faz na minha? Ele ama mais a irmã do que eu? Como é? A crise de Asaf passava por esses questionamentos. Será que Deus é bom como a Bíblia diz que Ele é bom? Será que Ele é misericordioso como a Bíblia diz que é misericordioso? Eu creio que Ele faz, só não sei se Ele quer. Eu sei que Ele tem poder, só não sei se Ele vai fazer na minha vida. Na vida de todo mundo eu vejo fazer. E aí sabe como é que acontece? Nós começamos a aconselharmos. Nós sabemos de toda a verdade, como é que tem que ser feita a coisa. Tem aquela irmã que passa do teu lado e você diz, não, irmã, você vai sair. O Senhor vai fazer, porque Deus tem poder. E todo o texto você já sabe, mas no fundo, lá no fundo, você não acredita que Ele é Deus para fazer em você. Mas eu aprendo com Asaf nessa passagem, que a sinceridade, ela é fundamental para o agir de Deus em todos os nossos processos. 1 Crônicas 29, 17 diz... 1 Crônicas. Projeção, me ajude aí, por favor.
Estou com uma mãozinha só. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho. 29:17. E eu bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade de meu coração, voluntariamente ofereci todas estas coisas. Da sinceridade o Senhor se agrada, porque Ele conhece o teu coração. Antes mesmo que houvesse palavras na tua boca, o salmista Davi diz, antes que houvesse dia, o Senhor já era. Antes de eu me levantar, o Senhor já sabia todo o meu dia como seria. Então, sinceridade. Salmo 32. No Salmo 32, versículo 3. É o outro ponto que nós aprendemos com Asaf. De como sair de uma situação, como lidar com a adversidade. Salmo 32, 3 diz: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo bramido durante todo o dia. Versículo 10 do Salmo 77, Asaf diz assim: e disse eu, isto é enfermidade minha. Sabe por que as nossas igrejas, o nosso povo, ele perece? A Bíblia diz que perece por falta de conhecimento, sobretudo de quem é Deus. O que é que a palavra revela de quem é Deus? Mas esse é um ponto fundamental de todo aquele que se achega a Deus. Elba não tinha noção do que eu falaria, e ela citou o texto de Mateus que eu citaria nesse item. Jesus, quando questionado porque ele se relacionava com os pecadores, ele disse: não necessitam de médicos sãos, eu vim para os doentes. Alguém ousa dizer aqui que Jesus naquele momento estava dizendo assim: existe uma classe que é sã, existe outra classe que é doente? Será que se Jesus estivesse passeando aqui visivelmente no meio dessa igreja, e ele dissesse assim: os sãos, por favor, à direita, os doentes, por favor, à esquerda, em qual classe você se identificaria essa noite? Nos sãos ou nos doentes? O que Jesus queria dizer, e as Escrituras claramente nos revela isso: não existe um justo sequer. Não existe um justo, não existe uma pessoa que seja considerada sã diante da presença do Senhor Jesus. O que ele quis dizer é que existe uma classe que se considera doente mesmo, e é para essa que eu vim. Porque vai existir uma classe que mesmo doente, mesmo enferma, vai achar que não precisa do médico. Quando você está saudável, né, com seus check-ups em dias, é normal você buscar o médico? Não. Ou até você espera: não, amanhã, marcar a consulta, não sei quando. Mas quando você está doente, principalmente quando está doendo, primeiro você começa pelos paliativos. Vamos começar pela Neosaldina, que é mais leve, depois o Dorflex, vai aumentando a dose. E quando você vê que você não dá conta, para onde é que você corre? Para o médico, para o hospital. E infelizmente na nossa vida espiritual é isso que acontece também. E eu quero te dizer que não existe nenhum são. Jesus, ele disse assim: eu vim para os doentes. Glória a Deus, porque eu estou no meio desses. Porque um dia eu olhei para dentro do meu coração e eu disse: eu preciso de um médico. Porque todos os paliativos que eu utilizei, eu não dei conta da minha enfermidade. Primeiro eu tive que reconhecer a minha enfermidade. Eu sou doente, eu preciso de alguém que seja maior do que eu. Eu preciso de alguém que entenda, que cuide, que sare, que faça. E foi nesse dia
que eu encontrei com esse médico, que é o médico dos médicos, que cura também as enfermidades da alma. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos tentando lidar com as nossas feridas. É teu pai que te feriu, é tua mãe que te feriu, chegou aquele namorado te feriu, aquela namorada te feriu. E nós vamos tentando maquiar, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos colecionando feridas ao longo do caminho. Pegamos um baú, colocamos ela dentro, passamos a chave e de preferência jogamos fora. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados que nós não devemos tratar os nossos problemas. Sabe por quê? Eu vou contar aqui bem breve. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas com quem eu tenho mais intimidade. Eu tenho 2 filhos, a maioria de vocês sabe, um de 5 e um de 3 anos, são 2 meninos. E aí a gente cresceu ouvindo dizer que homem não chora. Homem não chora. E tanto eu quanto meu esposo, nós tentamos desmistificar isso na cabeça dos nossos filhos. Homem chora. Se doer, pode chorar. Agora, de preferência, corre para os pés certos, tá? Mamãe te consola, papai te consola. Rafael, ele tomou um tombo na escola. E alguns coleguinhas riram dele. E um dos coleguinhas, muito provavelmente, aprendeu com alguma figura de autoridade que homem não chorava. E ele chegou em casa contando isso: mamãe, homem não chora, e eu sou macho. Eu sou macho, o homem não chora. E tanto eu quanto o pai, a gente comunga da mesma opinião ao educá-lo. Eu disse: filho, o homem chora, mas tanto o homem quanto a mulher não deve chorar por qualquer coisa. Quando a gente chegou para vacinar, uma das últimas vezes que eu dei vacina em Rafa, eu fui com Rafa, com Levi, e aí tinha um enfermeiro, um técnico na sala, e tinha outra moça também. E aí sempre a gente bota Rafa primeiro e Levi depois, né? Que é para Rafa se espelhar. Se Rafa for forte, ótimo. Agora, se Rafa fraquejar, já era o segundo. E aí, na hora que foram dar a injeção em Rafa, a vacina, aí o rapaz falou: você não vai chorar não, né? Porque homem não chora. E naquela hora, com cuidado, claro, que a gente não precisa, né, dar coice em ninguém pelas nossas convicções. Com cuidado, eu olhei para ele, eu olhei fixamente no olhar dele, me abaixei, olhei nos olhos dele: filho, se doer e você sentir vontade, chore. Você pode chorar, a mamãe está aqui. Eu quero dar a certeza ao meu filho de que ele não está só. E todas as vezes que ele chorar, ele pode correr para o meu colo, ele pode correr para o colo do pai dele, porque ele será consolado. Mas ele não precisa provar para ninguém que ele é homem, que ele não é. Ele pode lidar com as dores dele, dizendo: chorar ou não chorar não me define, mas eu sei onde chorar. Eu sei onde buscar o consolo. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Mas você precisa dizer: está doendo. Está doendo. Aquela dor que me causaram lá ainda dói. É só tocarem nela. Ainda dói. Senhor, ainda dói aqui dentro, ainda dói. Todas as vezes que toca nesse assunto, todas as vezes que alguém que me vem à lembrança, ainda dói. Eu ainda tenho dor acerca disso. E sabe o que acontece? Asaf, ele estava passando por isso. Todo mundo é culpado. Quando você não encontra mais culpado nesse nível, aí você vai para Deus. Tua mãe é culpada, teu pai é culpado, teu patrão é culpado, teu funcionário é culpado, teu irmão, teus filhos. E depois que você já culpou todo mundo, peraí, ainda falta um. Ele também é culpado. Ele podia ter evitado e não evitou. Ele podia ter feito alguma coisa e não fez. Só que
ao passar por esse processo, Asaf, ele chega à conclusão, isso era enfermidade minha. E ele disse para ele mesmo, isto é enfermidade minha, isso não tem nada a ver com Deus. Isso aqui que eu estou chegando até ao ponto de blasfemar. Enfermidade minha, enfermidade do meu coração. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Trazer à memória o que pode nos dar esperança. Primeiro você reconhece das tuas enfermidades. Isso é enfermidade minha. E aí o teu olhar começa a mudar até acerca de Deus. E logo me lembrei dos anos do Altíssimo. Abra a tua Bíblia em Isaías 26. Eu vou esperar todos vocês abrirem. Muito interessante. Isaías 26, quem não achou pode acompanhar na projeção. Isaías 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que é que você mais quer sentir nos dias da adversidade? Paz. Concordam? Eu quero paz, eu quero sentir paz aqui dentro, eu quero sentir paz aqui dentro, eu quero ter paz. E aí, já que nós estamos falando de trazer a memória, de pensar, o profeta diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O profeta coloca uma condicional. Ele diz: Deus vai conservar em mente todo aquele. Eu quero acreditar que todo aquele está aqui nessa noite, amém? Ele vai conservar em paz todo aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos esmiuçar um pouco esse versículo. Vamos colocar ele de trás para frente, para ver se a gente recebe uma revelação do Espírito Santo aqui dentro, no nosso interior. Se você confia em Deus, logo você sente paz. Concordam? Fiz a inversão correta? Ele diz que conservará em paz aquele que confia. Então, todo aquele que confia usufrui de uma paz. Por quê? Porque a mente dele, os pensamentos dele, confiam no caráter do seu Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de lidar com as adversidades? Sabe por que nós fazemos esse mesmo caminho de Asaf, chegando a quase blasfemar contra Deus? Porque nós não conhecemos o caráter do Deus que nós aceitamos. Porque nós não nos relacionamos e não conhecemos o caráter, o amor, a benignidade, a bondade, a justiça, a misericórdia. O salmista, ele entendia isso em diversos capítulos dos Salmos. Ele fala: a sua benignidade dura para sempre. Eu louvarei ao Senhor de todo o meu coração, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque se você entendesse quem é o teu Pai, a tua mente estaria em paz. Porque não importa a adversidade que você está passando, você sabe que você está em boas mãos. Você sabe que no final tudo vai acabar bem. Mas isso não é porque depende de você, é porque depende dele. Então você sente paz. Ah, Senhor, eu estou tão agoniada com isso, eu estou tão inquieta com isso tem me tirado a paz. Se você acredita que Ele está no controle,
Por que tua mente não está usufruindo dessa paz? É Deus que está no controle ou é você que está no controle? A tua situação, o resultado da tua situação depende de Deus ou depende de você? E a nossa dificuldade de sermos conservados em paz, e é proporcionalmente ao tanto que nós confiamos em Deus. Eu vou repetir. O tanto que a nossa mente usufrui de paz em dias maus está diretamente ligado com o quanto que nós confiamos em Deus. É simples assim. Parece complicado, mas é simples. Sabe por que você está tão angustiado? Porque não sabe se vai dar certo, se vai acontecer, se Deus vai fazer. É porque você não crê no caráter do teu pai. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas sinto direção de falar novamente. Nessa caminhada com Deus, eu já aprendi algumas coisas e tem outras tantas mil que eu ainda falta aprender. E uma das coisas que eu aprendi é o que significa aquele versículo que diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E teve um momento de adversidade tão grande que eu estava passando. Sabe aqueles momentos que você está angustiada e você, Senhor, vou abrir a Bíblia, fala comigo. E eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, estava em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe aquela situação que é de vida ou morte? Que se Deus não intervir, você vai perecer, você vai morrer, você vai sucumbir. Eu disse: Deus, como é que o Senhor, numa situação dessa, o Senhor consegue olhar para mim e dizer: ai filha, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, como assim? Eu disse: porque graça eu posso até dar. Eu posso dar graça, não é tão difícil dar graça. Agora o difícil mesmo é ser verdade. Senhor, como é que eu vou dar graça por essa situação e ser verdade aqui dentro? Ai, Senhor, muito obrigado. Porque eu acabei de... Aí você completa. Ai, Senhor, muito obrigado, porque eu acabei de enterrar o meu pai, por exemplo. Ai, Senhor, muito obrigado, porque meu marido me traiu. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, sabe? Porque a esposa, assim, que eu tenho é rixosa demais, assim, muito obrigado, Senhor, eu quero te agradecer. Não é isso, não é nesse nível que o Senhor quer te levar. E eu disse a Deus, eu disse: Deus, espera aí, como assim? O Senhor pede tantas coisas quase que impossíveis, como Pedro diz, aumenta-nos a fé. Eu tenho que ter fé para perdoar 70 vezes 7. Como assim? E eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo. Eu estava no meu quarto em oração. O Espírito Santo começou a me ministrar. Era uma tarde de um final de semana, não sei se sábado ou domingo. E ele começou a dizer: filha, é possível você dar graça, mas você não entendeu pelo que eu quero que você dê graça. Porque não existe adversidade que não exista um motivo pelo qual você dá graça. Eu vou te dar um exemplo. Eu passei por uma experiência com Rafa também. Eu estava grávida de Levi, já estava dentro das 37 semanas, tinha acabado de sair do hospital, estava internada porque estava entrando em trabalho de parto. A médica me liberou para eu passar Natal em casa. Quando eu chego em casa, o meu filho mais velho de 1 ano, e acredito que 8 meses na época, estava com pneumonia de repetição. Para quem é mãe e da área de saúde, eu não sou da área de saúde, mas quem é da área de saúde sabe o perigo que tem uma criança de 1 ano, menos de 2 anos, ter uma pneumonia de repetição em menos de 2 meses. Eu enlouqueci. Eu disse: Deus, Pai, alivia. Eu estava internada no hospital. Tem poucos dias. Um pouco líquido amniótico.
a oxigenação de Levi comprometida e sendo monitorada. De repente eu tenho alta só para passar o Natal em casa e passo o Natal no hospital. Chego de madrugada, febre de 40 graus, vou para o hospital, para o pronto-socorro com o Alessandro, barrigão. E lá estou eu na madrugada, fazendo compressa de água gelada no meu filho. Quem é mãe sabe do que eu estou dizendo, que isso é muito terrível. Você pegar um bebezinho de 1 ano, tirar a roupinha dele no ar-condicionado e começar a fazer compressa de água gelada, e ele olhar para você, não está entendendo nada, mas você ser incumbida por fazer isso. E ali o Espírito Santo começou a me ministrar naquela noite, era uma madrugada. Eu disse: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, porque eu podia nesse momento estar em uma UTI com meu filho. Eu te agradeço, eu te dou graça, porque só é uma febre de 40 graus, é só uma pneumonia, mas ele não tem um câncer e muito menos terminal. Você está entendendo o que eu estou falando? Levanta assim a tua mão para eu saber. Eu disse: Deus, eu não tenho condições de te agradecer pela pneumonia de repetição do meu filho, mas eu te agradeço por não ser algo pior. Ai, Senhor, como eu te louvo nessa madrugada, porque quantas mães estão chorando em uma UTI. Senhor, muito obrigado, porque eu não estou recebendo um diagnóstico de dizer seu filho tem apenas algumas horas de vida. Senhor, eu te louvo por isso. Senhor, eu te agradeço por isso, porque nessa situação poderia ser pior. E aí naquilo começou a brincadeira ficar. E minha mente foi divagando, parece assim que o Espírito me levou a situações. E se fosse assim, você ainda seria capaz de... E se você estivesse em um leito de UTI? Você ainda teria condições de me agradecer? E eu fui levada a um nível de dimensão. E eu comecei, eu disse: Deus, eu ainda te louvaria. Porque tem mães que perdem os seus filhos subitamente e não tem tempo nem de se despedir deles. E se eu levasse com 1 aninho e 8 meses, você ainda me agradeceria? E em lágrimas, porque não estava normal a coisa. Em lágrimas eu disse a Deus: Deus, ainda assim eu te louvaria. Porque apesar dele não estar comigo, eu ainda tinha razões de te agradecer, porque eu tinha certeza que ele estava na glória. Então até para a morte, que parece ser o fim, o último estágio de um problema de adversidade, até para a morte, nós temos razões de... Por isso que ele disse em tudo. Porque em tudo é possível você dar graça. Depende dos teus olhos, depende do teu nível de entendimento do que é que Deus quer de você. Porque se você entender o que é a morte, né? Você saber que ele está, Senhor, está doendo, eu não queria ter meu filho, né, arrancado de mim. Mas eu ainda te louvo, Deus, porque apesar dessa dor, ele está nos teus braços. Existe uma situação na tua vida que você não possa agradecer, porque podia ser pior? Não pela situação, mas podia ser pior? Fala para o teu coração aí nessa noite. Não precisa falar para o irmão que está do lado, não. Fala para o teu coração. Essa situação que você está passando, que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Você consegue fazer igual a Asaf? Encher a tua mente de confiança, de maneira que a tua mente saia daqui nessa noite transbordando em paz? Ah, Senhor, meu relacionamento terminou. Senhor, eu te louvo, porque vem outro melhor pela frente. Amém? Eu creio. Amém. Não existe uma situação sequer. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Você aí da galeria, não sei, não te conheço. Mas não existe uma situação sequer que o teu coração, se voltado com o olhar correto, não possa encontrar uma razão para dar graça. E aí eu vou correr. Asaf, ele também trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Ele disse: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Se nós não temos pelo que lembrar hoje, se nós não temos experiências de hoje, se está tudo ruim hoje, vai lá na tua caixinha da memória, porque certamente tem coisas da antiguidade que vão encher o teu coração de esperança. Amém? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Meditarei em todas as tuas obras e falarei de todos os teus feitos. Ocupar a mente. A Bíblia fala lá em... Esqueci de anotar. A Bíblia fala, mas eu esqueci de anotar. Em Filipenses 4:8. Tudo que é puro. Me ajuda aí, projeção, por favor. Filipenses 4:8. Tudo que é puro. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Você passa essa peneira aí, ó, nesse turbilhão de pensamento que tem te perturbado. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. Existe alguma virtude nisso que tem ocupado os teus pensamentos? Então deixa descer. Se não, manda sair. Amém? Essa é a 1, 2, 3, 4, a quinta lição. E aí Asaf conclui da seguinte maneira, no versículo 13: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E aí eu concluo essa reflexão dessa noite com o Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ele diz assim: far-me-ás ver o sentido da vida, na tua presença a abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem ver muito sentido até para viver. Não vejo mais sentido, não tem sentido. Qual o sentido da minha vida? Por que eu ainda estou vivo? E talvez tenha alguém aqui que tenha se dado a última chance. Vai ser a última chance. Eu vou me dar a última chance de ouvir alguma coisa, de ter alguma intervenção da parte de Deus, porque eu não estou vendo sentido nem em viver. Mas eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, aquilo que o salmista entendeu, você vai entender em teu espírito, não vai ser em tua mente, vai ser em teu espírito. Você vai entender nessa noite. Far-me-ás ver o sentido da vida. Você quer saber qual o sentido da sua vida? Não vai ser os teus pais que irá te responder. Não vai ser o teu cônjuge que irá te responder. Não vai ser um novo relacionamento que vai te responder. Quando minha vida vai ter sentido? Quando eu engravidar, minha vida vai ter sentido. Quando eu passar em um concurso, minha vida vai ter sentido. Sabe quando você vai encontrar o sentido da tua vida? Quando o Senhor correr para o santuário, para os pés do teu Altíssimo. Só há um. Só há um. Só há um. Escute aqui. Só há um. Que pode te dar as respostas para as perguntas que atormentam o teu coração. Far-me-ás ver o sentido da vida, na tua presença, a abundância. A abundância, há muita, é abundante. De alegria. E eu acho interessante, porque o salmista Davi, ele faz exatamente, através da inspiração do Espírito Santo, ele faz esse link. Porque normalmente o sentido da vida nós atribuímos a alegrias. Depois que eu encontrei essa pessoa, eu entendi o sentido da vida. Ela me deu sentido, alegria. Nós vamos medindo o sentido da nossa vida, se a nossa vida tem sentido ou não, com a alegria que nós sentimos. E aí ele diz, você quer entender o sentido da tua vida? Na presença do Senhor, há fartura de alegria. Na sua mão direita, há delícias perpetuamente. Para você receber essa delícia perpétua que está na mão, você concorda comigo que você tem que estar muito próximo? Para você receber algo da mão de alguém? Concorda comigo? Se achega ao teu Pai nessa noite. Ele tem um convite muito especial para ti. E eu não estou falando de religião.
Porque de repente você pode estar até entre aqueles que já professaram, que já fizeram todo bonitinho de levantar a mão, de vir aqui na frente, de confessar. Mas está como Asaf. Asaf era um levita. Era como se fosse um Williams, um pastor Rodolfo. Ele era alguém muito importante na casa do Senhor. Mas estava em crise. Eu acredito que só ele e Deus sabia do que tinha no seu coração. Porque principalmente quando nós já professamos a fé, é difícil você dizer, eu estou doente. Isso é enfermidade minha. Porque assim como fazem com as crianças, assim como alguém falou para o meu filho, você não pode chorar que você é homem, as pessoas também nos colocam um peso, que não foi o Senhor que colocou, diz, olha, você não pode ser fraca, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode chorar, você não pode dizer que tem problemas, você não pode dizer que está doendo, você não pode dizer que a tua fé está por um fio, que você está desesperado. Mas o Senhor, aquele que sonda os corações, Ele conhece o teu coração nessa noite, Ele te atraiu a este lugar. E eu sei que você sabe disso. Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu queria fazer 2 convites. Se você entrou aqui nessa noite, essa é a parte mais difícil de pregar para mim, viu, gente? Porque meu Jesus é tão precioso, é tão precioso. E parece que quem está aqui na frente está meio que oferecendo uma mercadoria, não é? Lá da Tabajara. Os mais velhos vão entender, só os mais velhos entenderão. Mas em cumprimento ao que nós aprendemos nas Escrituras, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Se você entende que você é doente, e entenda doente aqui não como um psicopata, né? Não entenda aqui doente como uma pessoa destruída, mas doente de entender, eu preciso de um médico. Jesus, ele disse, Mateus, lido pela nossa irmã Elba, Jesus disse, eu vim para os doentes. Jesus, o Senhor veio para mim. E Jesus só vai vir para você no dia que você disser, eu sou esse pelo que o Senhor morreu. Eu sou o alvo do teu amor. Eu tenho enfermidades aqui dentro, de cunhos emocionais, espirituais, dos quais eu não consigo lidar. Eu até tento, um dia estou bem, um dia estou mal, mas eu tenho consciência de que eu não dou conta. Não dou conta. Senhor Jesus, eu quero te convidar nessa noite a entrar nesta casa desarrumada e alinhar tudo que está bagunçado desde a minha infância. Passaram pessoas pela minha vida e saiu bagunçando aqui dentro. Mas Espírito Santo, Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa noite. E eu vou dizer sim ao teu chamado. Porque eu quero muito que o Senhor arrume toda essa bagunça. Que algumas pessoas fizeram, outras fui eu mesmo que fiz. Mas eu necessito de um milagre. Eu necessito que o Senhor entre na minha casa e eu me reconheço como doente nessa noite. Se você entendeu essa mensagem que o Senhor preparou para você, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui para nós orarmos por você. Tem alguém? Aleluia. Aleluia.
Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não há palavras de persuasão que sejam capazes de dividir junta e medula, de discernir alma e espírito, sentimentos e pensamentos. Ah, Espírito Santo, mas essa função foi atribuída a Ti. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, está concluído. E nós recebemos o presente da Tua presença, Espírito Santo. E Tu estás aqui nessa noite. Espírito Santo, eu quero Te convidar. Ainda existem algumas pessoas resistentes nesse lugar. Preocupadas com o que vão dizer. Preocupadas se vão dar conta da mudança. Se vão corresponder às expectativas das pessoas em relação à sua decisão. Mas Espírito Santo, eu te convido a passear neste lugar e fazer arder corações. Só Tu podes. Só o Senhor pode, mas que bom que o Senhor pode. Melhor ainda é saber que Tu estás aqui neste lugar. Aleluia. Existe mais alguém neste lugar? E o Espírito Santo me diz: tem pessoas aqui nessa noite que estão dizendo para si: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Mas você já teve coragem para fazer tantas coisas, das quais pessoas olharam para você e disseram: poxa, cara, tu teve coragem? E você se orgulhou muito disso. Eu quero que você saia do seu lugar e tenha mais um ato de coragem, mas dessa vez aquele que vai mudar a tua história. Vem cá. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Se ela insistir mais um pouquinho, eu vou. Não faz isso comigo não, porque eu não quero ficar aqui insistindo. Meu Jesus é muito precioso. Enquanto a equipe de louvor vai louvar, vai adorar, você ainda pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Ah, mas eu vou orar daqui. Eu vou orar daqui, eu vou tomar a decisão daqui, do meu lugar. Não funciona. Eu só estou falando porque eu sei que tem alguém assim. Teu Pai te ama tanto. Ah, Senhor. Fique de pé, igreja. Aleluia.
Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Está aqui, Senhor, diante de ti, pessoas que reconhecem, ó Pai, que precisam ser curadas, ser saradas pelo teu Santo Espírito. Pessoas que estão com as suas feridas abertas, mas reconhece, ó Pai, que o bálsamo, o remédio, a cura está em Ti. Te pedimos, ó Senhor, que venha nesta noite sarando essas vidas, abraçando aquela que está se decidindo nessa noite, se entregando a Ti. Ó Deus, e aqueles e aquelas que ainda não tiveram coragem de vir aqui à frente, que durante esse louvor, ó Pai, ela venha ser impactada e saiba, ó Pai, que Tu és o Deus dono e provedor de todo milagre. Ó Senhor, nós Te adoramos, exaltamos o Teu santo nome e reconhecemos que precisamos de Ti. É o Senhor que cura as nossas feridas. Mesmo que nesse momento você não tenha motivos, aparentemente, para agradecer a Deus, traga à memória aquilo que te traz esperança e se alegre no Senhor. Olhe para trás e veja todas as obras e todos os feitos que o Senhor já fez por ti. Louve ao Senhor nesta noite. Aleluia. E durante esse louvor, se o Espírito Santo tocar o teu coração, venha aqui à frente, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Hoje é noite de salvação, hoje é o teu dia, chegou o teu momento, chegou a tua hora. Oh, aleluia, ouve ao Senhor. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele. Eu queria convidar entende o valor. um voluntário homem. Você vai estar abraçando esse jovem e orando juntamente com ele. Por favor, um voluntário homem e 6 voluntárias mulheres. Deixa Deus te usar. Corre aqui. Duas mulheres. Deixa Deus te usar. 2 mulheres voluntárias. Amém. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A cantora desse louvor, Estela, ela tinha tudo para parar o seu louvor, calar o seu louvor, pois ela fez esse louvor, milagre sou eu. É o momento que ela perdeu o seu filho por conta de uma enfermidade, e mesmo ela chorando, mesmo sofrendo, ela entendeu que o Espírito Santo de Deus fez um milagre. Não fez um milagre de trazer a vida do seu filho, mas fez um milagre na vida dela, para que ela tivesse força para continuar cantando, orando e acreditando que o nosso Deus é o Deus provedor. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele faz. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Mas não importa como está a sua vida é um milagre da parte de Deus. A sua vida é um milagre da parte de Deus. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Louve, exalte e agradeça ao Senhor. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Receba da parte de Deus nesta noite renovo espiritual. Receba da parte de Deus nesta noite um novo ânimo para continuar louvando, continuar exaltando, continuar cantando, continuar exaltando Deus da tua salvação. O milagre sou eu. Aleluia. O milagre sou eu. O milagre sou Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Aleluia.